Olá! No Câmara Notícias de hoje, você confere as informações sobre a audiência pública que trata do cenário da adoção em Bagé, a investigação da Polícia Federal sobre a venda de drogas na cidade, que resultou num trabalho social da delegacia, as coligações que concorrem ao pleito municipal, a programação da primeira mostra estadual de tecnologia assistiva que acontece em Bagé, e a situação dramática da Fundação Geriátrica José I. Alta Gomes, que pode fechar as portas. A lentidão dos processos de adoção e a realidade em Bagé fazem parte dos temas a serem tratados em uma audiência pública. O Grupo de Apoio à Adoção em Bagé convoca a comunidade para a audiência pública no próximo dia 2 de setembro, às 3 horas da tarde, na Câmara de Vereadores, promovida pela Assembleia Legislativa. O evento reúne diversos órgãos que compõem a rede de assistência ao menor no estado do Rio Grande do Sul. Às vezes, grandes temas, grandes temáticas que são importantes para a sociedade são discutidas mais nos centros, nas capitais, e não são interiorizadas. Então, essa é uma oportunidade, a gente está discutindo no município de Bagé a questão da adoção, que é um problema não só do município, mas é um problema nacional, né? Principalmente com os entraves. Então, o objetivo dessa audiência, né, então, é compor, né, uma mesa com todas as representações dos órgãos, sejam aqui dos juizados, sejam das instituições, o próprio grupo de apoio à adoção, que vai estar representado pela Rosi Prigol, que nós somos até um momento um braço desse instituto que ela representa, que é o Instituto Amigo de Lucas, que é graças a essa parceria dela que a gente começou a ter mais força, né, para a discussão dessas temáticas. Então, através dela, a gente fez também essa parceria, digamos assim, que impulsionada pela Assembleia Legislativa do Estado, interiorizar essas audiências públicas. Então, o objetivo dessa audiência, né, é trazer essas pessoas que lidam com essa temática, juiz, grupos de apoio, demais sociedade civil organizada, a discutir os entraves, né? Por que em alguns lugares, às vezes, o processo é mais agilizado, em outros é mais demorado? Então, o objetivo dessa audiência pública é discutir e colocar essas questões. A questão do grupo de apoio à adoção é mais, né, do que a gente pensar nos anseios particulares, que é a pretensão a adotar. O que a gente se deu conta é que existem no Brasil muitas crianças abrigadas e que não estão destituídas do poder familiar e ficam nas instituições acolhedoras até completar a maioridade, sem ter o direito a uma família, né, o que prevê. Então, eu acho que essa audiência pública vai, então, de certa forma, mexer com essas forças e fazer... Qual o problema, né? O que acontece? Falta infraestrutura, falta pessoal. Então, o objetivo dessa audiência realmente é trazer para o município uma discussão ampla e que tem uma questão social bastante forte, que é o direito que as crianças têm e os adolescentes a uma família. Pela força que a gente fez com o Gabi, com o apoio do Instituto Amigo de Lucas, a gente trouxe essa questão para Bagé. Por quê? Porque Bagé vive essa mesma questão, né? A gente tem pessoas componentes no grupo que estão há 6 anos, né, esperando a habilitação e ainda estão solicitando agora a renovação dessa habilitação. Então, é uma questão que a gente tem que discutir. Por quê? Uma questão é, né, a questão da criança ser destituída do poder. Mas por que esse entrave na habilitação? Por que essa demora? Onde é que está travando o processo? E isso acontece em Bagé bastante. Então, todo mundo tem uma informação, e essa informação não é encontrada. Então, o objetivo dessa audiência é encontrar essas informações, escutar as partes envolvidas e formar, bom, o processo é desta forma e é dessa forma que tem que ocorrer. Onde é que estamos tendo problema? Olha, falta de psicólogo para fazer a avaliação, é falta de assistente social. Então, pegar essas informações e encontrá-las e colocar num ponto de convergência para que o processo, então, seja feito da melhor forma possível. Então, por isso que Bagé é importante que se tenha essa discussão, né, com essas pessoas que tratam com isso diretamente, né, que são os juízes, as pessoas que têm intenção de adotar. Então, o objetivo é trazer e dar voz a essas pessoas, porque a criança, até o momento, ainda não tem voz para dizer assim, eu quero ter uma família. Então, o objetivo da audiência é esse. O grupo surgiu em 2015, a partir da necessidade dos casais pretendentes de compartilhar a experiência da opção pela adoção. Porque o grupo se propõe, né, então, como objetivo, de um lado, esclarecimento sobre a parte técnica da adoção, digamos assim, que são como fazer para adotar, né? E muitas pessoas têm dúvida, bom, adotar ou não adotar,
né? Acho que por aí que começa a questão. Então, tem esse lado mais do passo a passo, de como realizar o processo, mas tem um outro lado que é o lado psicológico, né? Então, como se preparar para esse processo. Então, a partir da conversa com a Rosi na Quinzena das Mães, que eu destaco como um momento muito importante para o grupo, em que nós tivemos a participação da equipe da Coordenadoria da Mulher. Então, eu destaco a participação especial da Tanara Lucas, do Eduardo Ruiz, que nos ajudaram a compor aquele momento, que foi uma roda de conversa sobre adoção, né? E, a partir dali, nós começamos a delinear, então, um outro momento, né? Uma outra história do GAB. Hoje, o GAB é constituído por psicólogos, assistentes sociais, também advogados e pessoas da comunidade que não necessariamente estão envolvidas com adoção, né? Então, a gente entendeu que seria importante ter esse grupo mais multidisciplinar, né? E que pudesse, então, de fato, se apoiar. O principal, assim, contando a história do GAB, acho que o principal é entender que ele surgiu em 2015 de uma iniciativa de poucas pessoas, né, ansiosas por entender e até por acelerar o seu próprio processo, entender como fazer esse processo de adoção. E, no segundo momento, a gente entendeu que a questão era muito mais ampla, né, do que os desejos individuais nossos. Nós começamos a enxergar mais as crianças. Eu acho que esse foi um ponto fundamental. As reuniões do Grupo de Apoio à Adoção em Bagé, elas acontecem uma vez mensal, né, aberta a todas as pessoas que tiverem interesse em participar dessas discussões. As temáticas foram previamente discutidas e elencadas pelos integrantes do grupo, que consideram temáticas importantes, tanto para quem está chegando num processo de se cadastrar ou se entrar num processo de adoção, quanto para pessoas que querem discutir e compreender melhor o que é a questão da adoção. Então, as reuniões acontecem mensalmente, como eu disse anteriormente, e buscam, num primeiro momento, a acolhida a todos que se integram ao grupo, a partir de partilhas de que momento da adoção estão ou por que buscaram participar dessa reunião, e assim como também contribuindo com estudos tanto da lei quanto de algumas temáticas, como essa que eu elenquei, adoção tardia, apadrinhamento, busca ativa, entre outros. A psicóloga Silvia Vargas explica como funciona e quais os entraves do processo de adoção em Bagé. O processo de adoção ele vai partir de um primeiro momento que é o desejo da família. Então, que isso também é muito pensado, repensado, às vezes demora muito tempo até que a família de fato decida, opte por essa escolha. A partir disso, procurar o fórum para fazer um cadastro. No fórum vai ser também mais um passo a passo. Vai receber uma documentação, vai ser preenchida aquela documentação para construir o perfil da criança pretendida. A partir dali, entra numa outra escala, numa outra espera, para uma avaliação com assistente social e com a psicóloga. Aí começam os entraves, porque na nossa comunidade, por exemplo, se pegarmos Bagé, não existe hoje psicóloga no fórum, o serviço está muito lento em função disso. Nós temos uma assistente social muito dedicada, assim, muito ativa, mas também sobrecarregada e que está se aposentando. Não sei como é que vai ficar daqui para frente, se já vem alguém para substituir ou não. E isso vai fazendo com que essa parte se torne extremamente lenta. Então, o teu interesse, ir lá, preencher a tua documentação, aquilo vai rápido. E aí cria uma ilusão de que o processo vai andar. Aí, a partir do momento que tu passa a esperar para ser chamada para essas entrevistas, o tempo começa a andar muito devagar. E vai criando muita expectativa e muita frustração nas famílias que querem adotar. Nós temos no grupo hoje, no GAB, o exemplo de um casal que recebeu a habilitação deles agora, depois de 2 anos e meio esperando. Então, do momento que eles entraram com a documentação para entrar na fila do processo de adoção, são 2 anos e meio. É um tempo muito longo. Aí, depois desse momento que tu está habilitado, começa um outro processo de espera, que é em função de que a criança pretendida apareça, sabe? Porque nós temos uma média de 5.000 famílias no Rio Grande do Sul habilitadas para adoção e aproximadamente 1.000 crianças. Então, são números só aproximados. Porém, essas 1.000 crianças não combinam com os anseios, com as expectativas e com os desejos desses 5.000 pretendentes. Então, aí já começa a destoar. Na maioria das vezes, as pessoas vão para um processo de adoção buscando por um bebê, que seria o mesmo trâmite natural de uma gestação, de começar lá desde o início.
E aí, o que os colegas colocaram antes é que isso é o que vem amadurecendo, vem se mostrando cada vez mais com uma percepção diferente de que uma criança que já está mais crescida, ela vai atender da mesma forma todos os anseios, porque igual ela vai cumprir com o papel de ser filho, porque o desejo que se tem é de ser mãe, é de ser pai. Então, mesmo que não seja um bebê, às vezes facilita até no processo de andamento da adaptação, daquilo que tu vai precisar mudar todo o teu ritmo, teu estilo de vida para dar conta de mais uma criança. Ou aí a gente entra noutra situação, que não só a criança com um pouquinho mais de idade, 3, 4, 5 anos, mas também os grupos de irmãos. Então, é muito comum que estejam habilitados hoje ou destituídos do poder familiar, que são aptos à adoção, crianças que tenham irmãos abrigados juntos. E aí, prima-se por não separar os irmãos. Isso se torna mais um entrave no processo de adoção, porque nem todas as famílias estão preparadas para receber 2 ou 3 crianças. A criança, para ela ser apta à adoção, ela, pela nossa legislação, ela teria que estar destituída do poder familiar. Então, teriam que ter se esgotado todas as possibilidades de reinserção à sua família biológica. E isso é demorado. Novamente, porque vai passar pelo fórum, pelo Ministério Público, é um processo longo. E, de novo, ele precisa de outros profissionais envolvidos. Não tem como, e são várias crianças e vários profissionais que precisam trabalhar para o mesmo processo. O que acontece eventualmente? Em algumas comarcas, tem juízes que têm uma percepção diferente, então, e uma sensibilidade a mais, que a partir do momento que, pelo que ele recebe de informações de assistentes sociais do abrigo, do psicólogo do abrigo, e juntando essas informações, ele permite que essa criança vá com guarda provisória para uma família pretendente à adoção, que feche, que encaixe aquilo que está buscando em relação à criança que está ali disponível. E aí, esse 1 ano e meio que levaria o processo de destituição, essa criança ela já vai estar se ambientando na família, ela já vai estar vivendo todo aquele processo e ela não vai passar... Se ela estava com 4, ela não vai sair do abrigo com 5 ou 6 anos. Ela já vai estar desde os 4 na família. Isso é o processo mais produtivo, mais adequado para a criança e que favoreceria um pouco mais as famílias. Talvez reduzisse um pouco mais a quantidade, tanto das pessoas que estão esperando, quanto das crianças que estão abrigadas. Porque, como os colegas colocaram, o que acontece? Se a criança chegou com 2 anos no abrigo, ela ainda está dentro de um grupo de expectativa maior, que em geral é até os 3. Só que se ela ficar mais 2 esperando pela destituição, ela vai ter 4. Aí ela migra para um grupo que tem menos procura. Se demorar um pouquinho mais, que pode até acontecer, ou de acontecer que não reavaliem o processo, não revisem, e vão realmente esquecendo a criança lá como se tem informações, ela vai crescer no abrigo. Então, é como se ela realmente tivesse ficado deixada de lado e para ela não fosse dada a permissão de que ela tivesse uma família. O processo, então, é esse, ao fórum, documentação, aguardar a visitação, a chamada para entrevista com o assistente social, a avaliação psicológica e recebe a documentação de habilitação. Isso andando dentro desse prazo e torcendo para que tudo corra bem. Depois disso, à medida que seja localizado crianças com o perfil ou a família consiga, pela busca ativa, localizar uma criança que encaixe dentro daquilo que ela busca para adoção. O processo de adoção, tu vai novamente ter contato com o assistente social vai fazer a visitação à tua casa, vai confirmar se todos os dados preenchidos, se tudo fecha, se tudo está de acordo, se a família tem as condições necessárias para acolher aquela criança, ainda com a criança abrigada. Nesse tempo tu está fazendo as visitações e adaptação à criança, aí a criança vem. Tudo dando ok, a criança vem. A partir do momento que a criança vem, o trâmite, que seria o correto, legal, seria permanecer durante um tempo, as visitações da assistente social, reavaliação psicológica, aonde vai ser verificado que tudo está se adaptando de acordo e dentro das necessidades família-criança. Além de ser um processo
que ele é burocrático e é necessário que seja, é necessário que existam essas avaliações. É importante que isso aconteça. Não se pode dar uma criança, assim, a criança ela já passa, em geral, a criança que está instituída, está numa situação de abrigamento, ela já passou por situações que foram traumáticas, quando ela é um pouco maior. Mesmo que seja de gestação, uma criança que não foi querida, que não foi desejada, já é uma criança que já nasceu em sofrimento. Então, aqui é abrigada mais tarde, mais ainda. Então, não pode se cometer a imprudência de, pronto, quer adotar, vai lá e busca, escolhe. Claro que não pode ser assim. Mas esse processo ele se torna tão moroso porque os profissionais disponíveis ou que trabalham junto ao fórum, a nossa máquina, que deveria dar conta, estatal, que deveria dar conta desses processos, não dá. Então, os processos vão se avolumando, se avolumando, se avolumando. Aqui em Bagé, por exemplo, a gente não tem uma vara que seja sozinha da infância e da juventude, por exemplo. Então, o juiz que vai tratar disso, ele trata de mais uma outra série de processos, de outras varas, e claro que vai entrando numa situação de prioridade que quem vai fazer essa avaliação? Ele, a sociedade, o que é prioritário, qual é a demanda que vai chamar primeiro. E muitas vezes nesse período a questão da adoção vai ficando em segundo plano. Esse seria o trâmite natural. E aí, dali para frente, é vida feliz em família. Encerra no dia 20 as inscrições para a Muestra de Documentales em La Frontera. O evento chega em sua 8ª edição, unindo o cinema brasileiro e uruguaio em Bagé e Aceguá. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de outubro e as inscrições podem ser feitas por e-mail. A Polícia Federal acompanhou por cerca de um mês o comércio livre de drogas na Praça Esporte. A investigação identificou traficantes e também resultou em um ciclo de palestras pela região. O comércio e o consumo de drogas em áreas centrais da cidade levou a Polícia Federal a desenvolver a palestra Conversando sobre Drogas. A ação surgiu a partir das investigações que registraram jovens consumindo drogas livremente na Praça Esporte, área central e próxima a diversas escolas. A ação identificou 12 pessoas por posse e tráfico de drogas. O trabalho do Grupo de Prevenção e Repressão às Drogas da Polícia Federal é pioneiro, pois pretende trazer uma nova abordagem sobre o assunto, focado não somente no uso, mas principalmente no abuso de entorpecentes. A partir dessas investigações nas praças, a gente vai montar palestras, já estão em planejamento, que serão realizadas nas escolas, em associações, em quartéis, aonde for requisitada a nossa presença. Nós estaremos explicando como é que funciona, como é o uso, para evitar o abuso, né, e tentar afastar o maior número possível de jovens desse mal. O delegado explica que o trabalho faz parte das atribuições da Polícia Federal, que vai além de prisões e apreensões. A Polícia Federal tem a obrigação, né, de também atuar na prevenção. Nós atuamos na repressão, nas prisões, em relação a apreensões de drogas, mas notamos que aqui na região há um aumento muito grande do uso, né, de drogas em pontos públicos da cidade. Então, isso nos levou a formar uma equipe, passar a acompanhar esse uso em alguma das praças aqui de Bagé, e foi verificado um grande número de jovens, e não só jovens também, de pessoas com mais idade, comprando drogas e até consumindo ali mesmo. Foi detectado o uso de maconha, de crack, que é uma droga bastante perigosa, né? De alto poder de viciar os jovens. E, como disse, não só jovens, né? Como foi mostrado, até pessoas com criança de colo, com crianças pequenas comprando drogas nas praças aí. Eu acho que é uma ação da Polícia Federal e ela vem sendo feita junto com a Brigada Militar e a Polícia Civil e carece também da participação de toda a sociedade, né? Do governo municipal, de todos os envolvidos na defesa da sociedade. Acho que é importante. Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os nomes das pessoas que pretendem concorrer nas eleições municipais.
Nesta semana iniciaram as campanhas políticas para prefeito e vereador, em todo o país. Em Bagé, há 5 candidatos a prefeito e vice. Dr. Fico e Rubens Salazar, pela coligação Bagé Pode Mais. Divaldo Lara e Manuel Machado, pela coligação Todos pela Mudança. Chico Estigarribia e Douglas, pela coligação Frente da Esquerda. Sapirã Brito e Bia Lamego, pela coligação por uma Bagé Sustentável. Zoinho e Leonardo, pelo PSL. E 195 pessoas são candidatos a vereador. A Justiça Eleitoral ainda não julgou as candidaturas, portanto, até o dia 12 de setembro pode haver impugnações. No período eleitoral, a TV Câmara não vai exibir sessões ordinárias, especiais, solenes e outros eventos que envolvam candidatos, em atendimento à legislação vigente. O IFSU em Bagé cedia, no dia 24, a primeira Mostra Estadual de Recursos e Serviços de Tecnologia Assistiva. O evento é gratuito. Dentro da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, acontece em Bagé a primeira Mostra Estadual de Recursos e Serviços de Tecnologia Assistiva. Divulgado pela Associação Bagiense de Pessoas com Deficiência, a ABADEF, a atividade acontece no IFSU, no dia 24, com palestras a partir das 9h30 da manhã. Essa amostra, ela tem por objetivo difundir informações e conhecimentos na área de tecnologia assistiva, né? O que é tecnologia assistiva? É todo aquele equipamento necessário para dar funcionalidade à pessoa com deficiência. E seja desde baixa tecnologia, uma simples adequação num lápis, até a alta tecnologia de equipamentos tecnológicos, enfim. Então, a mostra ela vai estar trazendo um pouquinho desses recursos, aproximando, né, enfim, do público, da própria pessoa com deficiência. É totalmente gratuita. Está sendo realizado pela Assistiva Tecnologia de Porto Alegre. Nós, da ABADEF, somos parceiras na divulgação dessa mostra. Então, outro objetivo da mostra é que, como eu já tinha falado, que o público conheça, mas também tem como objetivo contribuir para a formulação de novas, digamos assim, demandas, né? Então, é muito importante que o público compareça, trazendo também a sua demanda, né? Que normalmente as coisas acontecem assim, a partir da demanda daquela pessoa, daquela necessidade. Então, esse também é um objetivo da mostra. Na mostra, vão estar presentes expositores, apresentando as novidades tecnológicas para a adaptação de alunos às salas de aula. Para participar, os interessados devem acessar o site assistiva.com.br, onde pode se inscrever gratuitamente e especificar o horário para visitação. As comemorações da Semana da Pessoa com Deficiência ainda prevêem a realização da 3ª Corrida Fantástica, especial para cadeirantes. Esse ano nós temos muitas novidades na Corrida Fantástica. Nós recebemos primeiramente um convite, né, para estarmos realizando esse evento lá em Aceguá, um município parceiro que desenvolve muitas atividades na área da inclusão. Então, esse ano será realizado pela APAI, como os demais anos, a ABADEF e SMED Aceguá. Então, a gente também aproveita para convidar todo o público para estar se deslocando até lá. A corrida é um momento muito importante, né, onde fazemos a integração. Então, a gente sempre diz que é o contrário, né? Então, a pessoa com deficiência quer integrar a sociedade à sua realidade. E nós temos também a participação como apoio da Unipampa esse ano, do Planetário. Então, o pessoal lá do Planetário nós lançamos uma campanha para colher uma frase, né? Por que o Planetário da Unipampa é importante para Bagé e região? Então, nesse intuito, a melhor frase, ou a frase escolhida, vai poder correr no dia da corrida com o foguete lá do Planetário. Lembrando que essa campanha é só para quem corre com cadeira, então é para o corredor cadeirante. O déficit mensal de aproximadamente R$40 mil na Fundação Geriátrica José I. Alta Gomes está ameaçando a vida da instituição. Veja como ajudar. A Fundação Geriátrica José I. Alta Gomes precisa mais do que nunca da ajuda da população. As doações e mantimentos são importantes, mas no momento a instituição necessita de contribuições financeiras. A falta de recursos financeiros está comprometendo o trabalho da Fundação Geriátrica José I. Alta Gomes.
Atualmente, são atendidos 46 idosos. O único recurso que a instituição recebe com regularidade é o benefício dos moradores. E além dos gastos com a estrutura, as necessidades deles são muitas. O consumo é de 50 litros de leite por dia e 2.400 fraldas por mês. A nossa maior dificuldade é a questão financeira, em função de que todos os idosos que chegam até a instituição são pessoas de baixo poder aquisitivo, que nunca contribuíram com o INSS e que recebem um benefício de prestação continuada no valor de R$ 880 e que não tem como custear as despesas, né, as necessidades básicas desses idosos para o decorrer do mês. Então, nós trabalhamos com poucos recursos financeiros e temos um custo muito alto dentro da instituição. Um médico é cedido pelo município e presta atendimento 2 vezes por semana. Mas não existem convênios governamentais que garantam recursos regulares. Em função da baixa renda dos atendidos, o benefício mensal não cobre os custos da instituição. Os primeiros reflexos já foram sentidos na folha de pagamento dos funcionários em agosto, que receberam o salário em 2 parcelas. Desde o momento que ela se transformou em fundação geriátrica e que nós sobrevivemos com doações da comunidade, supostamente essas instituições estão fadadas a não funcionar mais. A comunidade ajuda dentro do que é possível ajudar. Sempre teve uma escuta muito grande da parte da comunidade, mas o que acontece? Falta recursos financeiros. Então, as pessoas não querem dar dinheiro e nem têm condições hoje em dia, né? Doam com fraldas, doam com leite, doam com gêneros alimentícios, material de higiene, material de limpeza, mas dinheiro para custear os profissionais, os técnicos de enfermagem para atender essas pessoas que padecem, né, de problemas de saúde, não tem como a gente conseguir sobreviver da forma que vem acontecendo. Para os idosos, a gente nota assim, que tem altos e baixos, são por épocas, tem épocas que a gente passa mais trabalho em relação a gêneros alimentícios, outras vezes as doações chegam maiores, tem campanhas nas escolas que ajudam bastante, mas assim, eu estou aqui há um tempão, né? E o que eu vejo? A primeira vez que a instituição teve que fracionar a folha, né? E isso é uma preocupação muito grande, porque daqui a pouco o que acontece? As pessoas que chegam aqui são tão fragilizadas, e tem algumas que vêm realmente com medida protetiva, que nem documentos têm. Então, tem pessoas aqui que foram encaminhadas, que vão fazer 2 anos que estão aqui, a gente ainda não conseguiu arrumar toda a questão de documentação, para encaminhar interdição, para encaminhar benefício de prestação continuada. Outro agravante é o encaminhamento judicial de idosos de outros municípios da região. O país, te falando de Bagé, assim, está cheio de idosos doentes e sozinhos, e que precisam de cuidado 24 horas. Não são idosos que têm autonomia. E isso é um problema do município, que o município também faz o que pode, mas que também não tem como marcar, né? Então, isso é real a dificuldade de acolhimento de outros municípios, né? E a realidade desses idosos é cada vez mais complicada. As pessoas estão vivendo mais, né? As doenças, consequentemente, aparecem, e nós temos aqui pacientes psiquiátricos, nós temos doentes mentais, nós temos pessoas sequeladas de AVC, né? Pessoas com amputações de membros, deficientes visuais, deficientes auditivos. Então, todos os males humanos a gente tem aqui, né? Então, tu imagina como fazê-los para manter esse atendimento com toda essa qualidade sem custo. A presidente convida a população a visitar e conhecer o trabalho e as necessidades da Fundação José Yalta Gomes. Em primeiro lugar, eu convido
a comunidade de Bagé, as pessoas de Bagé, que visitem a Fundação, para saber o que a Fundação faz, o que a Fundação tem. Porque tem muita gente que não tem ideia como funciona a Fundação, né? Porque as pessoas acham que R$800, 880, o salário mínimo, dá muito bem para suprir, né? Porque eles aqui têm 5 refeições, né? Eles têm atividades, tem as fisioterapeutas, né? Eles têm a enfermeira, eles têm 24 horas um corpo técnico para ajudá-los, né? As doações podem ser feitas direto, né, na Fundação ou na conta do Banco do Rio Grande. Qualquer quantia que chegar para nós é bem-vindo, porque nós temos a folha de pagamento, nós temos as leis sociais, que hoje nós estamos pagando 12 mil, tá? Nós temos a farmácia, tudo isso tem que ter dinheiro para pagar. Nós temos o gás, nós temos a carne, tá? Nós temos o frango, que a gente compra. E mais, as pessoas perguntam, porque nós temos o estacionamento da Santa Casa, que foi cedido aqui para a Alta Gomes. Esse dinheiro que entra durante a semana, nós complementamos a alimentação dos idosos, que nós não temos aqui. E como nós adquirimos a parte de alimentação? Nós vamos para o supermercado e fizemos um sábado solidário. Mas isso são recursos que chegam para nós para nos resolver o dia a dia. E amanhã? A minha preocupação se nós vamos ter dinheiro para pagar a folha do mês que vem. E nós já estamos indo para o fim do ano, e nós temos o 13º. A presidente trabalha voluntariamente e afirma que não pode responder sozinha pelo destino da Fundação. Eu acho que o poder público e mais alguns órgãos têm que nos ajudarem, né? Tem que nos ajudarem, a gente recebe arroz, muita gente vem trazer aqui, mas não é isso. É isso também, mas mais dinheiro na caixa, né? Então, as pessoas que quiserem podem fazer a doação para nós, será bem-vindo. Qualquer R$10 para nós, né? Porque a gente vai ver se conseguimos tirar a fundação da CTI, porque ela está na CTI, ela está muito mal. Então, vamos ver se vai aparecer um remédio que a gente... Porque eu fico com pena, eles me perguntam, e agora, para onde nós vamos? Porque eles veem o movimento aqui. Tá? Aí eu acalmo eles, digo, não, calma, que nós vamos conseguir, vamos arrumar e tal. E as pessoas estão ajudando, é clube de serviço, é maçonaria, né? Quer dizer, o telefone não para, Zazi, o que tu quer? Eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que dizer, né? É dinheiro. Mas eles estão colaborando e eu espero, né, que colaborem para que a Fundação não feche. O Câmara Notícias encerra aqui. Acompanhe as últimas informações pela página da TV Câmara no Facebook. Nós voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira, às 7h da noite. We'll be right back.